Olá, eu gravei recentemente um Drops falando sobre situações de alto risco, ou seja, no Drops eu defini um pouco sobre o que eram as situações, o que são situações de alto risco e como elas aumentam a probabilidade de uma recaída em pacientes em abstinência. Eu vou gravar agora um complemento desse vídeo, né, desse Drops, porque é importante dizer que não há situações de alto risco padrão, né? Ou melhor, eu até diria que algumas situações de alto risco são bem clássicas. Por exemplo, para um paciente que é alcoolista, obviamente é uma situação de alto risco para qualquer paciente alcoolista frequentar bares, por exemplo. Assim como para um fumante de tabaco, estar num ambiente onde as pessoas fazem o consumo de cigarro também é uma situação de alto risco. Da mesma forma, usuários de drogas como maconha e cocaína, andar em ambientes que eles andavam na época de uso também se tornarão uma situação de alto risco. Ou seja, são situações clássicas que, independente do paciente, que independente da história de vida, que independente da pessoa, ou dito de outra maneira, para qualquer usuário, para qualquer dependente de álcool, ou de maconha, ou de cocaína, ou de tabaco, ou de qualquer outra substância, frequentar lugares ou estar em espaços aonde a droga circula de uma forma à vontade, né? Então, por exemplo, para o alcoolista no bar, como eu disse, ou naquela pracinha aonde aquele usuário de maconha sempre andava com a galera dele, estar naquela praça, sabendo que estão com aquela galera lá, vai ser uma situação, obviamente, de alto risco, certo? E isso independe, isso vai funcionar para qualquer usuário. No entanto, é muito importante para o profissional da saúde fazer uma boa anamnese do seu paciente, inclusive no que diz respeito a fatores de risco e proteção. Por que eu digo isso? Porque apesar de haver situações clássicas, aquelas situações que são padrão para todos os usuários, existe particularidades. Nós nunca podemos esquecer, e eu volto a repetir, como eu já falei em algum outro vídeo, que apesar de existir uma única dependência química, uma única síndrome da dependência química, existem inúmeros dependentes químicos. Ou seja, cada um apresentará, além do quadro geral do uso da síndrome, também particularidades, também irão apresentar questões que é muito individualizadas, que são muito individualizadas, que são muito particulares daquele indivíduo. Então, se eu só trabalhar com as situações de risco, de alto risco clássicas, eu vou perder de vista situações que são muito específicas para aquele meu cliente, para aquele paciente que está me procurando. Então é preciso fazer um levantamento, é preciso fazer uma boa avaliação inicial, no qual a maior quantidade de fatores de risco que a gente puder levantar, melhor, porque eu já vou começar a trabalhar com algumas questões com esse paciente, com algumas estratégias de enfrentamento, para que ele seja capaz de lidar com essas questões, com essas situações de risco, que são muito dele, que são muito particulares. Então, no Drops, onde eu falo sobre situações de alto risco, eu defino como sendo qualquer situação toda e qualquer situação que ameace o sentimento de autoeficácia daquele paciente. E isso pode ser, por exemplo, uma conversa que ele precisa ter com a mãe, com o pai, pensando num adolescente, ou com a esposa, ou com o esposo, pensando em casais, ou com o chefe, pensando em alguém que ainda está atuando. Então, o que eu quero dizer com isso é quais que é papel do profissional da saúde
fazer essa avaliação junto com o paciente e fazer um levantamento de quais são as situações no qual esse paciente se sente mais vulnerável. Porque a situação de alto risco, ela não está ligada diretamente, não é uma ligação direta da situação com a droga. Muitas vezes é uma situação que elicia sentimentos e pensamentos que irão, por sua vez, despertar ali, né, o desejo e a busca pela droga de escolha daquele paciente. Então, por exemplo, numa situação de estresse, porque ele vai ter que conversar algo importante, sei lá, com o seu chefe, isso pode ser uma situação de alto risco para aquele paciente. E não só situações que envolvam diretamente a questão do uso de drogas. Então, se o profissional da saúde não se capacita para poder entender as dinâmicas e e as, como é que fala? E as e os trâmites, vamos dizer assim, que corre por trás da síndrome naquele indivíduo que está ali procurando, ele vai acabar trabalhando muito de uma forma generalizada, né? Ou seja, ele vai trabalhar com estratégias de enfrentamento para lidar com festas, para lidar com, enfim, né? Ele vai lidar ali com situações muito clássicas, ou para lidar com aquele amigo que vem te chamar para sair, que vem te chamar para tomar uma cerveja, que vem te chamar para ir num show, onde a probabilidade do consumo de droga é muito grande. Então, quer dizer, para lidar com essas situações mais evidentes de alto risco. No entanto, para cada paciente haverá outras situações de alto risco que não são clássicas, que não são listadas, vamos dizer assim, pelos manuais, né? Então, o que o manual fala, vamos dizer assim, o que o manual de tratamento, de um tratamento eficaz para um usuário fala? Que é necessário dar esse tratamento de forma personalizada e individualizada. E isso quer dizer com fazer um levantamento das necessidades e demandas, fatores de risco, proteção, fatores mantenedores, fatores predisponentes daquele indivíduo que é muito singular, que é muito exclusivo, que é muito específico e que vai necessitar, então, aí desse profissional que ele faça todo um trabalho voltado para aquela particularidade, certo? Então, situações de alto risco é tudo que vulnerabiliza o seu paciente e não necessariamente situações clássicas. Essas também são, mas não só. O que mais vulnerabiliza, o que mais ameaça o sentimento de autoeficácia do seu paciente, o que mais faz ele se sentir perdendo o controle, o que mais faz ele sentir-se inseguro, porque são todas situações que, além de vulnerabilizá-lo, também predispõe ele a buscar as estratégias de sempre, que é o uso de drogas. Então, a gente precisa mapear essas situações para que a gente consiga, a partir daí, elencar junto com ele outras estratégias de enfrentamento que não seja apenas e necessariamente a busca pelo uso de drogas que vai trazer o alívio do desconforto, né? Então, um dos propósitos do uso de drogas após o estabelecimento da síndrome da dependência química é com o propósito de automedicação. Quando a gente fala automedicação, não estamos falando de medicamentos vendidos em farmácias, mas do uso da substância, seja ela qual for, maconha, cocaína, crack, heroína, álcool, tabaco, para aliviar desconfortos físicos ou emocionais, nesse sentido que a gente chama, né, de automedicação, né, no intuito que ele tem um propósito de automedicação, porque é como se ele estivesse tomando algo para aliviar o desconforto. Né? Só que esse algo é uma droga, lícita ou ilícita, receitada ou não receitada, vendidas em farmácias ou em bocas, mas é usado com um propósito
de aliviar algum tipo de desconforto. Então, o que deixa esse paciente em desconforto é muito importante que seja elucidado, que seja conscientizado, que seja mapeado, para que então a gente possa fazer o adequado levantamento junto a esse paciente de que maneira, de que outras maneiras ele pode lidar com essa situação que não seja recorrendo ao uso de drogas. Né? Não que todas as vezes que ele passou por essa situação, ele recorreu ao uso, mas uma vez estabelecido uma dependência, ela se torna uma via de fuga rápida. É como se fosse um caminho que, por ter sido muito percorrido, ele então vai se tornar uma rota de fuga para várias situações. Então, em momentos de estresse, em momentos de tensão, em momentos de vulnerabilidade, em momentos de insegurança, em momentos de tristeza, em momentos de desafio, ela pode ser uma rota de fuga. O uso da droga pode ser uma rota de fuga, se esse paciente não desenvolver outras maneiras de lidar com isso. E quando eu falo de outras maneiras para lidar com isso, inclui-se também a tolerância ao desconforto, porque um dos problemas também causados pelo uso de drogas, pelo uso constante, pela síndrome da dependência, é que esse paciente vai se tornando menos tolerante à dor, à frustração. Então, é como se ele, por estar viciado numa maneira rápida de ter prazer, aonde ele precisa, o tempo de latência entre a busca, entre o desejo e o efeito é muito curto, ele também vai se tornando um paciente, uma pessoa, um indivíduo muito menos tolerante à espera, muito menos tolerante ao desconforto, muito menos tolerante à dor, seja ela de cunho físico, psíquico ou emocional. Então, a gente está falando de um cérebro que foi, que sofreu neuromodulações, que sofreu mudanças na arquitetura ali das sinapses, que promove, além de tudo, o seu correlato emocional de imediatismo. Então, é um paciente que é mais imediatista, é um paciente que tolera menos a frustração. É um paciente que lida de uma forma mais prejudicada a desafios. Por quê? Primeiro, porque a droga já afetou, ou agudo ou cronicamente, a acuidade desse cérebro, a capacidade desse cérebro de resolver problemas, por um lado. Por outro lado, ao ele sempre recorrer a uma busca de prazer, né, ele sempre buscar um prazer que é imediato, ele também vai viciando esse cérebro a buscar saídas que tragam alívios imediatos, soluções imediatas. Então, é muito típico desses pacientes, por exemplo, eles fazerem uma pergunta, por exemplo, isso acontece muito comigo, às vezes são pacientes que têm acesso ao meu telefone, né, ao meu número de celular, porque eles necessitam aí, lembrando ali do primeiro princípio, um dos princípios do NAIDA, né, que é o tratamento, a ajuda tem que ser de fácil acesso e imediata. Então, eu não posso simplesmente privar esse paciente de ter um acesso imediato a mim, porque no momento da necessidade da ajuda, essa ajuda precisa ser dada prontamente, né? O período de latência entre a busca da ajuda e a oferta da ajuda, ele tem que ser diminuído cada vez mais, né? Mas, enfim, seguindo então esse princípio do NAIDA, são pacientes que possuem o meu contato telefônico, meu número do celular, e fica uma dica aos profissionais da saúde que queiram ingressar nessa clínica, né? São profissionais que precisarão flexibilizar algumas metodologias da sua abordagem. Tem algumas abordagens que falam muito de uma neutralidade, que falam muito de uma privacidade do terapeuta, né? Onde o terapeuta precisa se colocar o mínimo possível para que seja palco aí das projeções e das transferências, que é onde ocorre todo o processo terapêutico. Outras abordagens são mais diretivas e com isso são mais também de orientação e promovem ali um contato mais próximo,
né, do terapeuta com o paciente, mas quando se trata aqui da clínica da dependência química, eu diria que, independente da sua abordagem terapêutica, uma vez que você ingressa nessa clínica da dependência, é preciso flexibilizar alguns métodos terapêuticos no sentido de estar disponível a esse paciente. É como se fossem pacientes de UTI, vamos dizer assim, fazendo um paralelo, né, com as questões aí de pacientes com problemas físicos, orgânicos. São pacientes, os dependentes, como se fossem pacientes de UTI. Eles a qualquer momento podem dar algum problema, pode acontecer alguma coisa para o lado negativo, ou até pode acontecer deles precisarem da ajuda, deles recorrerem à ajuda, e eles não podem, nesse sentido, ter esse tempo de espera, porque é muito comum desses quadros a hesitação em termos de ajuda. Então, se eu demoro para dar um retorno, ele vai hesitar e vai desistir daquele pedido de ajuda, por exemplo. Ou são pacientes que podem estar em pleno uso e que, ao solicitarem a ajuda, se essa ajuda não é ofertada, eles podem vir a ter um colapso, eles podem vir a entrar numa overdose, dependendo do quadro, dependendo da situação. Enfim, são pacientes muito complexos, mas, acima de tudo, que exige uma certa delicadeza ali por parte do terapeuta, no sentido de se colocar mais próximo, mais disponível, mais acessível, né? Enfim, tudo isso eu estou falando, né? Me enveredei aí pela questão dos profissionais flexibilizarem, mas é para dizer, na verdade, de que esse paciente pode recorrer à sua ajuda numa ocasião de uma situação de risco, que ele pode ter sido pego de surpresa, inclusive. Né? Então, de repente, ele está ali na sua abstinência, na sua recuperação, ele até está indo bem, e de repente ele se depara com uma situação inusitada que o vulnerabiliza, e nessa eminência de não saber como lidar, ele pode querer recorrer ao profissional para pedir uma orientação, para pedir uma sugestão de como agir, e ele precisa ter esse acesso facilitado. Né? Eu estava dizendo, aqui eu lembrei aqui um ponto que eu estava falando antes disso, que é que o uso muda a arquitetura, né, do cérebro, de forma a tornar esse cérebro mais suscetível à intolerância, à impaciência, à espera, né? Óbvio que faz parte das estratégias de enfrentamento aumentar esse período de latência, conseguir expandir esse tempo de espera, de tolerância à frustração que esse paciente hoje está desenvolvido, né? Então, o uso de drogas, por encurtar esse tempo de espera, torna esses pacientes numa necessidade muito imediata de retorno. Então, eu estava dizendo isso porque são pacientes que, ao me acessarem ao telefone, muitas vezes eu estou em consulta, né, com outros pacientes, não só de dependência química, né, porque eu não atuo só na área da dependência química, e eu não posso, obviamente, interromper um tratamento, às vezes, para ficar olhando meu celular. Né? Então, por isso que eu falo que, se for realmente muito urgente, que liguem, porque ao ligarem, eu sei que eles estão precisando de um apoio, algum suporte imediato, né? Mas que, se for algo que dá para esperar, que eles me acionem pela mensagem, né? Por WhatsApp, mandando uma mensagem, alguma coisa desse tipo. Então, mas são pacientes que, devido a esse baixo nível de tolerância, baixo limiar de tolerância, eles se demora para responder, e quando eu falo demora, eu não estou falando, às vezes, nem de horas, eu estou falando de alguns minutos. São pacientes que insistentemente ficam perguntando, até que eles tenham resposta. Ou seja, eles não conseguem lidar com esse vazio, né? Com esse vazio do retorno, com esse vazio da ajuda, mas não da ajuda, na verdade, com esse não ter. A partir do momento que eu quero, eu não consigo lidar com esse vazio, com essa espera até ter, seja o que for. Seja uma opinião, uma sugestão, uma orientação, um pedido de ajuda, seja apenas um retorno
que não necessariamente está ligado a uma situação de risco, ou seja, eles não conseguem tolerar. Então, assim, é como se fosse bate-pronto. A partir do momento que eu preciso e que eu identifico essa necessidade, ela tem que ser satisfeita imediatamente. Isso é um dos problemas a ser abordado com o dependente, é uma das questões que necessita ser tratada junto ao dependente, porque esse baixo limiar de tolerância também, por si só, já é um fator de risco. Porque então, o que já aconteceu, né, na demora de uma resposta, e quando eu falo demora, novamente, eu estou dizendo, às vezes, de meia hora, uma hora, esse paciente justificar a volta ao uso dele, a recaída dele, ou o lapso dele, porque eu não tinha dado retorno, né? Então, são pacientes que têm uma complexidade no lidar terapeuticamente, que o terapeuta também precisa ser flexível, porque ele também é alvo de muitas projeções, de muitas transferências, inclusive agressivas, né? Então, eu, na impossibilidade de imediatamente responder, sou acusada de ter precipitado a recaída dele. Obviamente que isso não é uma verdade, obviamente que o terapeuta deve ter claro que isso não é verdadeiro. Esse é uma verdade para o paciente. Óbvio, isso sim, é uma verdade para o paciente. Mas não é uma verdade em termos da realidade. Sim, você foi o causador da recaída dele. O causador da recaída dele foi a dificuldade de lidar com o tempo de espera para a resposta. Esse foi o causador. E não o fato de eu não ter respondido ou ter demorado para responder. É o fato de eu não saber, dele não saber lidar com essa espera. Certo? Então, na verdade, o terapeuta precisa, primeiramente, estar fortalecido, porque ele vai ser alvo de transferências agressivas muito importantes, aonde ele vai ser acusado muitas vezes. No entanto, ele precisa utilizar desse material para fazer exatamente a abordagem desse paciente, né? Pensando aqui num caso de recaída, fazer esse mapeamento depois da recaída, e a partir do momento que aparecer essa demora da resposta do terapeuta, né, ele colocando como sendo o fator que preponderou para o retorno ao uso, poder mostrar para ele e mapear com ele como é que ele se sentiu nesse momento onde ele me mandou uma mensagem e eu demorei, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora para responder o que ele sentiu, tentar aproximar ele desse universo emocional que a droga também neutraliza, que a droga também esteriliza, na verdade, deixa ele estéril, né, nesse sentido, ele fica pouco aberto para refletir como é que fala? Me perdi a palavra, mas para ele refletir sobre esse mundo emocional que ele vivencia, mas que muitas vezes são sempre colocados numa generalização. Então, tudo que ele sente é raiva, mas às vezes ele não está com raiva, ele está triste. Então, ele pode ter, por exemplo, nesse mapeamento, né? Então, você recaiu porque eu demorei para te responder. Mas como você se sentiu nesse período de espera? Aí ele pode dizer: fiquei com raiva. Vamos destrinchar essa raiva. Que pensamentos que vieram até você? Ah, de que você não se importa comigo, de que você não está preocupada com o meu tratamento, com o meu bem-estar. Aí eu fiz assim: além de raiva, porque eu não me importo, o que mais você sente? Ajudando ele, não que isso é linear, mas ele de repente pode chegar a dizer assim: eu fico triste porque você não me deu atenção, né? E veja, ele coloca tudo na conta da raiva, tudo é raiva. Então, são pacientes que também precisam, muitas vezes, discriminar sentimentos, deles poderem dar nome aos bois, deles poderem nomear cada um desses sentimentos, mas que, acima de tudo, eles sejam capazes de distinguir as nuances entre o que é raiva e o que é tristeza. Muitas vezes eu estou triste e acho que estou com raiva. Muitas vezes eu estou com raiva e acho que estou triste. Muitas vezes, sabe aquela história? Muitas vezes eu acho que eu estou com fome e, na verdade, eu só estou triste, né? Então, são pacientes que necessitam
desse suporte, às vezes, muito primitivo, como de uma criança, como a gente faz no desenvolvimento da criança. Quando quem é pai, quem é mãe, sabe disso que eu vou falar, porque a criança, quando ela está se desenvolvendo, ela não sabe dizer exatamente o que ela está sentindo, né? É muito comum, por exemplo, uma criança que está triste identificar algum desconforto no corpo, né? Então ela tá triste e ela diz para a mamãe que tá com dor de cabeça. Ai, minha cabeça dói, mamãe, minha cabeça dói, mamãe, minha cabeça dói. E vai no médico, faz exame, faz aquilo, não se detecta nada. E de repente isso é de fundo emocional. É a maneira que ela tem de expressar que algo não vai bem e que ela não sabe dizer é tristeza, é raiva, é mágoa, né? Enfim, ela não sabe discriminar qual é a emoção. Então ela identifica no corpo. Então ela diz cabeça dói ou barriga dói, né? Então às vezes ela tá com medo e ela diz o quê? Tô com dor no braço, tô com desconforto no braço, mamãe. Só que assim, uma mãe menos atenta, né, à questão do filho, pode não entender, pode até dar bronca, tá com medo, tá com dor no braço, nada, já fomos no médico, você não tem nada nessa cabeça, ou você não tá sentindo nada, você não tem dor, invalidando, inclusive, né, essas emoções, isso que ela tá tentando expressar, sendo que, na verdade, se tá doendo, o que que tá doendo? Aonde que dói? É a cabeça mesmo? O que que dói na cabeça? Enfim, eu estou pegando só um exemplo da criança, porque muitas vezes o trabalho terapêutico com esses pacientes é dar esses primeiros passos com ele, de identificação, de mapeamento das emoções, do que ele sente, de dar esse nome para os sentimentos. Então, quando ele te acusa, por exemplo, que ele recaiu porque você demorou para dar uma resposta, na verdade, vamos destrinchar, vamos ver exatamente o que foi? Não que é simples, não que é fácil, e não que o paciente esteja aberto para isso, porque, como eu disse, a droga muda a arquitetura cerebral, tornando esse paciente mais intolerante, mais irritadiço, mais imediatista, e muitas vezes ele não quer fazer esse mapeamento. Primeiramente, porque ele não está com essa paciência, né? Ele não tem um cérebro ainda preparado para lidar com esse tempo de busca de significado, de busca de significação para esse processo, por exemplo, da recaída. Então, para ele é recair, ponto, e a culpa foi sua, e está resolvido. Você entende o imediatismo? Está resolvido isso na minha cabeça. Não tem por que exigir mais, porque o exigir mais dele, o exigir pensar mais, é o exigir mais trabalho mental. Só que é um cérebro que está agora atrofiado. Ele está acostumado com menos trabalho mental, porque a droga, por si só, encurta processos. A droga, a droga, em vez de promover a ampliação dos processos cognitivos e mentais e psíquicos e emocionais, ela encurta, ela poda, ela vai trazendo um estreitamento desse trabalho mental. E a terapia é o quê? O processo terapêutico é o quê? É o oposto disso. É o inverso desse processo. E isso é para todos, não só para o DQ. Eu digo, não só no tratamento da dependência química. O que não é o processo terapêutico, senão exatamente um processo de ampliação do entendimento, de ampliação da escuta, de ampliação da tolerância. Isso é a psicoterapia, e por isso que tem tanta resistência. Né, de todos os pacientes que iniciam uma terapia, nós vamos lidar em algum momento com as resistências desse paciente. Por quê? Porque eu estou fazendo esse cérebro, essa mente, esse psiquismo buscar mais, ampliar mais, falar mais, ouvir mais, entender mais, escarafunchar mais, buscar mais. Né? E isso tudo precisa de uma alta dose de disponibilidade, de um quantum emocional que tolere o desconforto que esse processo de busca de entendimento, de compreensão traz.
Pensa, é como se iniciar uma faculdade, é tudo muito novo. Então, eu tenho que assimilar conhecimentos novos. Mas para assimilar, muitas vezes, conhecimentos novos, eu tenho que quebrar conhecimentos antigos. Eu tenho que me desfazer de pensamentos, de ideias que estão muito já arraigadas, que estão muito já estabelecidas e que me dão conforto e que são confortáveis transitar por elas. Só que às vezes elas são ideias que cumprem uma função que traz repercussões de dor e sofrimento. Então, ao mexer nelas, se por um lado estou tentando ajudar a amenizar as dores que essas ideias trazem, por outro lado, eu também estou mexendo em estruturas já muito confortavelmente aceitas, trabalhadas, e que por mais que me tragam dor, até o que ela me dá, ou até o que ela me dói, já é conhecido, até com a dor que ela me traz, eu já sei lidar. Então há uma acomodação. E o cérebro da gente uma máquina econômica, né? Se ele puder economizar energia, ele vai economizar. Por isso que a gente cria hábitos, né? Os hábitos é a tendência mental e cerebral de economizar energia. Né? Então, assim, eu despendo a energia para assimilar essa ideia, mas uma vez assimilada, eu ponho ela num pacote ali, onde eu posso acioná-la automaticamente para que eu não tenha dispêndio de energia, para que essa energia possa estar disponível para outras coisas. Então, você imagina que o uso de drogas, ao mudar a arquitetura da sinapse, a arquitetura mental, a arquitetura do cérebro, ele também vai ser um cérebro mais resistente a intervenções que vão exatamente no sentido oposto do que a droga o promove. Então, quer dizer, se eu posso ter prazer rapidamente com o uso de droga, não me vem você fazer eu buscar um caminho muito mais demorado, tortuoso, para, no final, ter a resposta que eu estou buscando, né? Que é a resposta de prazer ou de alívio do desprazer, que também é prazer, né? Prazer é tanto o incremento quanto o alívio de um desprazer, ambos são sentidos como situações prazerosas. Enfim, então são pacientes que necessitam aí serem trabalhados, além das estratégias de enfrentamento para situações de risco, também no desenvolvimento de tolerância à frustração, que por si só é um fator de risco e de alto risco, eu diria, e que eu poderia também dizer para a maioria dos pacientes, né? Porque pela característica desse efeito do uso de drogas nos cérebros. De novo, não dá para falar de efeitos gerais, né? Mas um dos vídeos que eu gravei também sobre os efeitos da droga no cérebro, eu explico isso, que cada droga tem o seu efeito no cérebro, no sistema nervoso, mas o que é comum a todas é que elas agem no sistema de recompensa cerebral. E o sistema de recompensa cerebral é o sistema dopaminérgico, que é responsável pela sensação de prazer. Então, uma vez que a droga age no nosso circuito do prazer, ela está mudando a minha forma de sentir prazer, inclusive em termos de esperar para ter prazer. Então, eu vou, só para exemplificar, eu vou pegar o crack. É uma droga que em 5 segundos, após ser inalada, após ser, enfim, inalada, né, fumada, ela atinge o cérebro. Em 5 segundos, a substância atinge o circuito do prazer. Então, ele tem o cérebro é inundado pela dopamina, então ele tem uma sensação de prazer muito grande, específica, né, daquela droga. No entanto, em menos de 2 minutos esse efeito passou, né? E por isso que o crack é tão viciante, né? E por isso que o crack o potencial de dependência do crack é tão grande, porque o efeito positivo e a queda desse efeito ocorre num espaço de tempo muito curto. Isso faz com que o cérebro pense, eu quero mais disso, eu quero mais disso, e aí repete a dose, repete a dose, repete a dose, e com isso ele cria uma dependência muito mais rápido que outras substâncias que têm efeitos mais demorados para atingir o sistema de recompensa.
a regra básica é todas as drogas que atingem o sistema de recompensa cerebral são drogas de potencial de dependência química, todas sem exceção. Por quê? Exatamente porque ela atinge o sistema de recompensa. E tudo que atinge o sistema de recompensa, ao causar prazer, é entendido pelo cérebro como sendo um comportamento que deve ser repetido. Eu vou gravar um vídeo aí falando sobre a questão do sistema de recompensa, falando um pouco mais, abordando um pouco mais o sistema de recompensa cerebral, porque ele é o nosso sistema que foi desenvolvido para nossa autopreservação enquanto espécie, certo? Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque é mais complexo também o assunto, mas o que é preciso pensar, lembrar aqui, frisar, é que todas as drogas que atingem o sistema de recompensa são drogas de potencial de dependência química, todas sem exceção. Só que drogas que atingem o sistema de recompensa num espaço de tempo muito mais rápido e com a queda do seu efeito psicoativo também rápido, tem um potencial elevado de dependência, que é o caso das drogas injetáveis, como a heroína, por exemplo, e no caso do crack, que chega ao sistema de recompensa em 5 segundos e o seu efeito passa em 2 minutos. Também drogas injetáveis como a heroína têm um efeito praticamente imediato, né, porque joga direto na corrente sanguínea, atinge o sistema de recompensa num curto espaço de tempo, coisa de 2 minutos atinge o sistema de recompensa, o seu efeito é um pouco mais demorado, né, do que o crack, por exemplo, né, do que o efeito de uma inalação do crack, mas ainda assim é um efeito curto, comparado, por exemplo, a outras substâncias, e por isso o seu potencial de dependência é extremamente elevado, né? Então, tudo isso para dizer que que as drogas, ao atingir o sistema de recompensa, muda a forma como esse paciente, como essa pessoa, na verdade, como esse indivíduo sente prazer, e por serem drogas que dão prazer de uma forma muito imediata, vicia o cérebro a só ter comportamentos no qual o resultado, que é o prazer, seja imediato, né? Então, eu costumo, às vezes, até usar esse exemplo com alguns pacientes, né? Eu falo, olha, para que você vai, pensando nos homens, né? Vamos dizer assim, chavecar uma menina, para levar ela para jantar, para poder trocar uma ideia, para quem sabe marcar um próximo encontro, para quem sabe um outro encontro, para quem sabe lá no 10º encontro rolar como é que fala? Uma relação, né, afetiva, sexual, para então você ter o prazer, né? Então veja, olha quanto tempo demorou entre ele querer ter prazer e ele ter tido uma situação que lhe gerou prazer. Isso pode demorar, às vezes, dias de busca, né? Se comparado ao uso de drogas, basta ele ir até a boca, ou às vezes nem precisa, porque agora tem delivery, né? Basta ele ir até a boca ou chamar o delivery, entrega na casa dele, em meia hora ele usa a droga, em meia hora ele resolveu essa necessidade de sentir prazer. Então ele vai habituando o cérebro, ele vai viciando o cérebro a buscar, a emitir comportamentos de busca de prazer imediato, né? Então tudo para ele vai se tornar imediato. Então qualquer desconforto entre a busca e a obtenção, que é o prazer, vai gerar nele um desconforto. E esse desconforto é fator de risco, né? Então, e quando eu falo, mas tá, ele tem prazer em receber uma resposta, você demorou e é prazeroso, você não concorda? Se eu tenho uma dúvida, te pergunto e você me responde imediatamente, isso é prazeroso, isso traz um nível de prazer. Claro, estamos falando de nuances de prazer, né? Mas hoje em dia, na era do WhatsApp, se você manda uma mensagem, a pessoa demora mais do que 5 minutos para te responder, você já fica agoniada, é capaz de você mandar outra mensagem falando, não viu minha mensagem? Então, nós estamos vivendo num mundo, né, num estilo de sociedade, de convivência, por causa das tecnologias, por causa, enfim,
do avanço das tecnologias, aonde nós estamos nos tornando mais imediatista. E, de certa maneira, fazendo um adendo aqui, de uma questão social do uso das drogas, não é de se surpreender que na nossa sociedade houve um boom de usuários e de uso de drogas, né, e de um aumento do uso de drogas. O uso de drogas sempre existiu, desde que o mundo é mundo, não é uma coisa da nossa sociedade. Mas é algo da nossa sociedade o elevado número de usuários, de busca por drogas, né? Então, quer dizer, nós estamos vivendo num mundo muito imediatista. Então, nós estamos criando, nos formando num mundo onde é propagada a ideia de que as coisas têm que ser muito rápida, muito fast, né? A banda larga, né? Aumentando ainda mais a transmissão de dados, né? E com isso vamos nos tornando pessoas menos tolerantes a esses períodos de latência, né? Hoje, se a sua internet demora 2 segundos para abrir uma página, nós ficamos incomodados, né? Na época da internet de escada, era comum, ixi, ó, demorar horrores. A gente digitava o endereço ali e demorava horrores para abrir. Porque apesar da minha carinha de novinha, eu sou da época, aliás, eu sou da época que nem existia computador, né? Então eu peguei a internet de escada, né? Apesar de não parecer. Mas eu peguei a internet de escada. Então, naquela época, era normal esperar. Hoje, conforme as coisas vão avançando, isso também vai nos adestrando, vamos dizer assim, criando um hábito na gente de não conseguir esperar, de não conseguir tolerar o desconforto da espera, né? Tudo é muito fast, tudo é muito banda larga, tudo é muito vários megas, né, de internet para que a transmissão de dados seja alta, seja rápida. Então, você imagina que numa sociedade onde nós já estamos assim, né, muitos de nós já está nesse nível de intolerância à espera de processos, né? Imagina para um usuário de drogas que, além de viver num mundo assim, ainda faz uso de uma substância que muda totalmente a arquitetura cerebral e que torna aquele cérebro menos capaz de tolerar, né, períodos ali de latência entre a busca e a obtenção do prazer, né? Então, é preciso sim, né, tudo isso aí, fazendo agora uma amarração aqui para ir também finalizando, por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque no Drops, onde eu falo sobre situações de risco, é preciso o profissional da saúde estar atento de que situação de risco não são aquelas situações evidentes, né? Que seriam para todos. Essas também, óbvio, para um alcoolista e para qualquer alcoolista, estar num bar é uma situação de risco. Mas talvez para esse alcoolista, além de estar num bar ser um risco, também é um risco, por exemplo, ele ter que encontrar com a filha, né? Pensando num pai que tem uma dificuldade de relacionamento com a filha. De repente é um relacionamento que suscita nele muito desconforto. E isso ser uma situação de risco. E eu não estou dizendo aqui que ele é um coitado, pelo amor de Deus, eu também não estou tornando com a minha fala os dependentes químicos como vítimas. Eles não são vítimas. Se são vítimas deles mesmos, né? Porque eles são vítimas e algozes deles mesmos, né? No entanto, eu preciso, como profissional que o atende, poder ajudá-lo naquilo que é a dificuldade. Até porque, muitas vezes, a dificuldade, aquilo que ele me relata como sendo fator de risco para o uso, pode ser o fator predisponente dele, o que já estava, o que ele já tinha dificuldade antes mesmo do uso. Então, se ele fala, só para dar um exemplo, se ele fala que ele bebe, porque quando ele bebe, ele se sente mais à vontade, ele se sente mais extrovertido e mais sociável, o que esse paciente está me dizendo é que ele nutre ou uma visão ou uma realidade dentro de si de que ele é tímido, e isso causa desconforto. E toda vez que ele tem que lidar com a sua timidez, isso gera uma frustração, isso gera tristeza, raiva, uma série de coisas, e faz com que ele resolva todo esse problema falando, quer saber, vou beber. Porque bebendo, eu acabo com essa timidez, eu resolvo a timidez. Então, quando eu pergunto
para esse paciente, o que suscita o uso de álcool e drogas dele, enfim, o uso da substância para ele já está me dando um indício do que deve ser o foco do meu tratamento. Então, eu uso porque eu me sinto mais extrovertido. Bom, então, sim, simples. Não estou querendo simplificar coisas complexas. Mas assim, então bingo, né? Então, se ele bebe para se sentir mais extrovertido, ele está me dizendo que o fato dele ser introvertido é um problema para ele. Pode não ser para outra pessoa, pode ser que outra pessoa lide muito bem com a sua introversão, mas para determinado paciente, ser introvertido, ser tímido é um problema. Ele lida mal com isso. Então, Vanessa, você está querendo dizer que eu tenho que tornar esse paciente introvertido em um paciente extrovertido? Não, não estou querendo dizer isso, até porque eu não sei se isso vai ser capaz de acontecer. E o foco também não é esse. Muitas vezes o trabalho com ele vai ser da aceitação, dele aceitar a timidez dele parar de brigar com aquilo que ele não vai mudar. Então, muitas vezes o paciente entra nos embates, e isso não é só dependente químico, entra nos conflitos porque ele não aceita quem ele é, porque ele quer ser outra pessoa, porque ele não gosta do que ele vê. Tem coisa talvez que ele até consiga mudar, que ele consiga amenizar, que ele consiga dar um outro colorido, fazer alguma coisa com aquilo, outro arranjo com aquilo. Mas tem coisas talvez que ele não vá mudar e que vai caber a ele apenas aceitar quem ele é. E a aceitação promove alívio. A aceitação desarticula aquilo como um gatilho, no caso aqui, para o uso. Né? Se ele aceita a timidez, isso deixa de ser gatilho para o uso de drogas. Porque ao invés dele ficar lutando contra isso e precisar usar para camuflar ou para lidar com essa característica da sua personalidade que ele não aceita, não aprova, que ele traz algum tipo de desconforto, ele, na verdade, agora ele está tranquilo com isso. Isso já não é mais gerador de desconforto. E por não gerar mais desconforto, ele não precisa buscar alívio desse desconforto. Pode ser que outras coisas o deixem desconfortável e que ele, então, vai necessitar também trabalhar. Veja, não existe uma única causa para os problemas que nos acometem, né? Pode ser que várias coisas, várias causas, várias situações contribuam para um determinado comportamento meu, com pesos diferentes, obviamente. Um contribui 90%, enquanto uma outra situação está contribuindo com 20%. As duas juntas torna mais difícil a resolução ou a mudança desse comportamento, o abandono desse comportamento. No entanto, né, nós vamos trabalhando passo a passo, cada hora com uma questão. Lembra da abordagem, tem vídeo meu falando sobre isso, da abordagem da entrevista motivacional, que é o papel do terapeuta ser um facilitador da prontidão para a mudança? Pois bem, quando eu falo isso, quando a gente está falando disso, a gente está falando que é centrado no cliente, certo? Talvez eu perceba que tem um comportamento específico que ele contribui 90% para o uso de drogas, por exemplo, né? Para o uso da substância. No entanto, ele quer tratar comigo aquele comportamento que contribui só 20%. Ok, ok. Eu vou tratar os 20%, mesmo sabendo que esse é um comportamento de menor valor em termos de eliciador do comportamento de uso. Né? No entanto, também se eu ajudá-lo nisso, tem alguns aspectos. Se eu ajudá-lo nesse comportamento que é só de 20%, primeiro que eu estou acolhendo a demanda dele. Com isso, ele se sente à vontade. Por quê? Porque eu estou dando valor ao que ele está me trazendo. Eu não estou dizendo para ele assim, não, isso que você está me trazendo não é importante. O importante é nós falarmos daquela situação X, que é muito mais preponderante no seu comportamento de risco, de uso. Ou seja, eu estou tirando ele da jogada, eu estou até colocando ele numa posição passiva, porque quem está dizendo que é mais importante sou eu. Então, quer dizer, eu já estou invertendo aí um pouco o jogo, de vez dele ser o protagonista dessa mudança, quem está sendo a protagonista sou eu, porque sou eu que estou dando a direção, né, a diretriz, o que ele deve abordar. Então, isso não é bacana. Então, eu acolher
essa demanda dele, mesmo que eu saiba que é o comportamento de menor risco, vamos dizer assim, ok, eu acolho, com isso eu crio o vínculo terapêutico, eu construo uma aliança terapêutica, eu estimulo que ele seja o protagonista, a minha abordagem está centrada no cliente, porque é ele quem está me dando a diretriz nesse sentido, é ele que traz o que deve ser trabalhado, e em cima disso eu vou trabalhar e ampliar o olhar dele sempre, né? Não vou forçar, sim, realmente, esse é o seu maior problema. Não vou dizer isso, mas eu também não vou dizer isso não é um problema, né? Eu vou acolhê-lo e vou ajudá-lo. Um outro aspecto disso é que ao ajudá-lo nisso, primeiro, eu elimino 20%, né? Então, são 80% agora que eu tenho que tratar e não mais 100%, vamos dizer assim, eu já consegui eliminar pelo menos 20%. 20% é algo que está contribuindo para o comportamento, então 20% a menos de situações que contribuem para o risco, né, para a situação de uso. Ao eu conseguir ajudá-lo nessa situação que contribui pouco e por isso tem, vamos dizer assim, suscita menos dificuldade na sua resolução, eu estimulo a autoeficácia dele, porque provavelmente é um comportamento onde ele vai ter mais facilidade, ou uma situação onde ele vai ter mais facilidade para enfrentar, porque ela não é, de tão alto risco, de tanta dificuldade, tem uma dificuldade, mas não é uma dificuldade de grande monta, então eu consigo, ao ajudá-lo a resolver essa situação, e ele resolvendo essa situação, eu estimulo esse sentimento de autoeficácia, ou seja, eu fortaleço ele de que ele é capaz, sim, degrau por degrau. Então, começamos, às vezes, por coisas mais fáceis, começamos, mas aos poucos, por ele ganhando confiança, porque ele vai eliminando situações mais fáceis, né, porque ele foi resolvendo, ele também vai ganhando confiança de repente, encarar as mais difíceis, né, pensando ali numa maratona. A gente vai nos superando por etapas. Então, primeiro eu corro 1 quilômetro, depois eu vou correr 5 quilômetros, depois eu vou correr 10 quilômetros, e cada vez que eu consigo cumprir essas metas, eu vou ganhando mais força, mais resistência, mais condicionamento para encarar uma maratona, né? Que vai exigir muito mais de mim mesmo, né? Então, quer dizer, olha quanta coisa boa em acolher, em abordar as situações, às vezes, de menos risco, para que aos poucos nós vamos avançando para as de alto risco, né? Mas isso só é possível, né? Isso só vai ser possível se o terapeuta fizer essa avaliação junto a esse paciente, tentando mapear, e é uma lista aberta, né? Tentando mapear essas situações de alto risco, mas ser uma lista aberta, né? Então não é porque mapeamos 5, são só essas 5, não existem mais nenhuma, né? Não, conseguimos encontrar 5, talvez no decorrer até do trabalho com elas se ramifiquem para outras. E essa lista vai crescendo, e aí vai se tornando uma coisa mais complexa, vai no bom sentido, né? Vai complexizando no sentido de a gente abarcando, né? Abordando de uma forma mais ampla as situações que estão por trás da dependência daquele paciente. Nesse sentido, que o tratamento tem que ser individualizado, personalizado. Nem todo mundo vai precisar da mesma coisa, né? Porque as situações de alto risco, tirando aquelas que são gerais para todos, as outras são muito específicas. E, por serem específicas, vão necessitar de abordagens específicas, de trabalhos específicos e de conduções específicas, certo? Bom, era isso que eu queria complementar em relação ao vídeo lá do Drops sobre situações de alto risco, né? Então, só um resumo rápido: o alto risco são situações que ameaçam o sentimento de controle e autoeficácia desse paciente, e isso não se restringe apenas a situações que estão diretamente ligadas ao uso de álcool e drogas. Né? Ou seja, ir num bar, frequentar antigos lugares com antigas amizades, tal, que é o lema, né? Evite lugares, pessoas e ambientes, né? E situações. Então, quer dizer, não são só esses clássicos, né? A gente precisa entender um pouco dessa vivência, dessa experiência individualizada do paciente, no qual vai dar nuances muito importantes
para balizar aí a nossa condução terapêutica. Tá certo? Então, um abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.